A psicóloga Solange Dantas, a convite do Jornal da Cidade, analisou o depoimento de Simon Malamud, acusado de assassinar a mulher e a filha de 1 ano e 8 meses. Segundo ela, o comportamento do jovem, de 24 anos, revela traços de distúrbios mentais. Está aparecendo, estão falando muito em bipolaridade, que é o transtorno psicose maníaco-depressivo, ou ele pode ter um perfil esquizofrênico, uma pessoa que não tem o esquizofrênico, numa linguagem bem simples, é aquela pessoa que ri no velório e chora no circo. Quer dizer, então tem um comportamento desajustado. Agora, se fosse uma coisa assim tão gritante, eu acredito que a família já tivesse percebido, e parece que não existe nenhum histórico a respeito disso. Também foram analisadas algumas imagens que Simon postou em redes sociais. Me chamou a atenção muito o olhar dele em algumas fotos que eu tive a oportunidade de ver pela internet, aquele olhar parado, meio sem vida, que me mostrou um pouco de problema ali. E depois na fala a gente percebe ele todo confuso e negando, e ao mesmo tempo essa oscilação. De repente ele está falando como quem está rindo, de repente ele fala meio que chorando, e ele chega a sorrir em alguns momentos. Quer dizer, como é que pode uma pessoa que acabou de ter a notícia que a esposa está morta e a filha está morta, não tinha como, ele tinha que estar num estado de choque, num estado histérico, mas não sorrindo e nem ao mesmo tempo tentando negar e em seguida admitindo o que fez. Solange Dantas alerta que esse tipo de comportamento pode se manifestar desde a infância e que os pais devem ficar atentos. O que você precisa prestar atenção numa criança? Aquela criança que não aceita um não, aquela criança que tem atitudes malvadas, por exemplo, com animais, e judia e dá risada, e o adulto, esse menino é danado, essa menina é triste. Eu acho que a atenção dos pais, dos adultos, tem que ser sempre em função das mínimas coisas, das pequenas coisas. Percebeu que o seu filho ele não sabe brincar porque ele tem que ser sempre o que ganha, você tem que sentar, tem que conversar. Para ela, o quadro de saúde mental de Simon deve ser analisado com cuidado para que ele tenha acesso ao tratamento adequado, mas que isso não o inocenta do crime que cometeu. Ele precisa de tratamento, não só da prisão. Claro que ele tem que ficar detido, ele tem que ser retirado da sociedade para que não ocorram outras situações, mas ele precisa ser tratado e não ser colocado numa cela para ser, vamos dizer, para pagar o que ele fez na mão de outras pessoas que, sem entender profundamente o que pode acontecer, vão analisar como um animal, como uma pessoa totalmente fora da realidade, e aí pode ser vítima, inclusive, de massacres e tudo mais.